Gênesis capítulo 20. Abraão nega que Sara seja sua mulher. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela mesma me disse: Ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu, em sonhos: Bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti, e conservarás a vida, mas se a não devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas estas palavras, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Abraão respondeu: Eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim mostrarás o teu amor por mim, e em todo lugar aonde formos, dize sobre mim: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse-lhe: A minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: Entrego a teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra, diante de todos os que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso, Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Abraão expulsa Agar e Ismael. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: Manda embora essa serva e o seu filho,
porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Abimeleque faz uma aliança com Abraão. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, que, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque, por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: não sei quem fez isso, nunca o contaste a mim, nunca ouvi falar disso senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significam essas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás essas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos:
ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá. E, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão. Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou. O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu. Abraão, Abraão! Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e te multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou para seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão. Milca também deu à luz filhos de Naor, teu irmão. Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quezede, Azo, Pildas, Gitilaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Milca deu à luz esses 8 filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maacá. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. O tempo da vida de Sara foi de 127 anos. Então morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois disso, Abraão se levantou, afastou-se do corpo dela e foi falar com os heteus. Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha falecida, deixando-a ali. E os heteus responderam: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Faze o sepultamento da tua falecida na nossa melhor sepultura. Nenhum de nós te negará a sua sepultura, para que sepultes a tua falecida. Então Abraão se levantou e, inclinando-se diante dos heteus, o povo da terra, disse-lhes: Se concordais que eu sepulte a minha falecida, deixando-a aqui, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar.
para que me conceda a caverna de Macpela, que ele possui na extremidade do seu campo, que me seja concedida pelo devido preço, como propriedade de sepultura no meio de vós. Efrom estava sentado no meio dos heteus. Então, ouvido pelos heteus, isto é, por todos os que entravam pela porta da sua cidade, Efrom, o heteu, respondeu a Abraão: Não, meu senhor, ouve-me, concedo-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo. Eu a concedo a ti, faz o sepultamento da tua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom: Ouvido pelo povo da terra, se estás de acordo, peço-te que me ouças. Pagarei o preço do campo, recebe-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Respondeu Efrom a Abraão: Meu senhor, ouve-me, o terreno vale 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Portanto, faz o sepultamento da tua falecida. Abraão ouviu a Efrom e pesou-lhe a prata de que este havia falado diante dos ouvidos dos heteus, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, próximo de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, em todos os seus limites ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos heteus, isto é, de todos os que haviam entrado pela porta da sua cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, próximo de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, os heteus passaram para Abraão o campo e a caverna que estava nele, como propriedade de sepultura.